Bom dia, borboletas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Eu acho ele muito interessante e muito relevante para o nosso tema desse mês de maio, que é o tema recomeços. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Se você tem gostado dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, dê o seu like, assine, ative os sininhos das notificações e faça um comentário. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque às vezes eu troco algumas palavras, eu me atrapalho em algumas pronúncias. Por quê? Porque o meu pensamento é muito rápido, né? E as minhas palavras não acompanham a velocidade dos meus pensamentos. Então isso acontece. É uma característica de quem tem um traço de TDAH, né? Eu não fiz ainda o teste, pretendo fazer, mas algumas coisas que eu tenho estudado, eu tenho me identificado. Então, isso acontece. Mas nada que vá nos atrapalhar hoje, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, meninas, hoje minha conversa é com você, mãe, que tem a sua criança, que tem seu filho, que está recomeçando, que é mãe de uma ou duas crianças, que o companheiro foi embora, né? O companheiro foi embora, isso acontece, isso é algo real, verdadeiro, triste, né? Que infelizmente acontece. O que está acontecendo com os homens desse país? Não se sabe. Vamos ter que ver e seguir a vida, né? Porque infelizmente o cidadão está fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Você está nesse quadro, você é uma mãe, você está sozinha, seu companheiro foi embora. É complicado? Como é complicado? É bem difícil. Mas e aí? E agora? O que você vai fazer? Primeiro passo que você precisa fazer, e eu tô aqui, ó, meu caderno, minha caneta, porque eu quero estar junto com você estabelecendo um plano. Primeiro passo que você precisa fazer, como eu disse da outra vez, é ver o que você tem em mãos, porque agora você precisa ser o pai e a mãe dessa criança, não é mesmo? Então, nesse processo em que você é o pai e a mãe dessa criança, você precisa ter um plano estratégico para a sua vida. Um plano estratégico para a sua vida, tá? Plano estratégico não é só para negócios. Plano estratégico também é para organizar a nossa vida. Então, você precisa ver o que você tem como subsistência, né? Você trabalha? Ótimo. Você tem sua independência financeira, ainda que pouco? Sim. Você tem alguma habilidade para ter uma renda extra além do pouco que você tem financeiramente? Sim. Não. Talvez. Procure fazer cursos, né? Como eu disse da outra vez. E aí? E a sua criança? Ah, eu vou pôr no CMEI. Ok? CMEI é uma rede de apoio, mas o seu filho é o seu filho. O que o CMEI faz é ensinar, é desenvolver a motricidade dele, é desenvolver a linguagem, é desenvolver o pensamento, é desenvolver as suas habilidades para que no futuro ele possa ser alfabetizado com sucesso. É isso que o CMEI faz, né? Tem todo um plano de aula, tem todo um projeto político-pedagógico. Não importa se a sua criança é de um berçário particular ou se a sua criança é de um CMEI público, todas as instituições que trabalham com bebês, com educação infantil, têm o seu projeto político-pedagógico, né? Que são as diretrizes do que será feito, projeto do que vai ser ensinado, de como vai ser ensinado, de tudo que acontece, a identidade daquele local, certo? Que você, como mãe, faz parte dessa instituição. Você sabia disso? Você é a comunidade escolar, você é a pessoa, você faz parte ali daquele lugar, entende? E agora, como é que você vai fazer? Você tem um filho, seu filho é seu, por mais que você tenha uma rede de apoio, você não pode terceirizar aos outros aquilo que é sua função, sua responsabilidade, né? Todos nós temos responsabilidades. Vamos deixar claro uma coisa aqui? A vida tem consequências. Qualquer coisa que você faça na sua vida haverá consequências.
Uns chamam de consequências, outros chamam da lei do retorno, outros chamam de semeadura e colheita, outros chamam de karma, não importa a nomenclatura que é dada, tá? Tudo que nós fazemos tem uma consequência ou para o positivo ou para o negativo, certo? E eu estou falando aqui com vários tipos de pessoas, com vários tipos de pensamento, de crenças, valores e princípios, mas todos nós convergimos que a vida tem consequências. E então, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho filho, não importa se esse filho é típico, ou seja, neurotípico, ele tem o mesmo comportamento, as mesmas respostas, as mesmas ações de outras crianças. Ou se ele é atípico, neurodivergente, ou seja, ele é TEA, ele é TDAH, ele tem um comportamento diferente, ele não ouve os meus comandos, ele não vê aquilo que eu estou mostrando para ele, demora a entender o que eu estou explicando, né? Não importa. Você não terceiriza a educação dos seus filhos, tá? Você que vai educar os seus filhos. Tá, Elaine, como é que eu faço? Eu não sei fazer. O que eu faço? Primeiro ponto. Você é o adulto da casa, você é o adulto da família, você é o adulto desse lar. Você é adulta, você é a mulher que está comandando essa casa sozinha porque o seu companheiro foi embora. Ele comparece algumas vezes no final de semana. Mas entre você que está a semana inteira e o seu companheiro, ex-companheiro, que aparece só final de semana para dar um beijo, dar um cheiro e levar para o futebol, há uma diferença enorme. Comparecer, educar, é ensinar, é mostrar, é discipular, é pegar o seu filho e, olha, meu filho, isso aqui não faz, isso aqui faz. Isso é comparecer. Não é só dinheiro, não é só presente. É ensinar. Então, ok, o seu filho, você está nessa situação, certo? Vamos lá. Primeiro ponto, você vai sentar você e você, no momento que o teu filho estiver dormindo, ou estiver brincando, ou estiver no CMEI, ou no berçário, e você sai do emprego, você tem aquele intervalo de 1 ou 2 horas para se refazer, para descansar, para organizar a casa, para arrumar tudo. O que você vai fazer? Você vai estabelecer para o seu lar quais são as regras dessa família. Quais são as principais regras dessa família? Ah, eu não gosto de regra. Deixa eu te contar um negócio. Escuta aqui, vem cá. Chega aqui, bem pertinho de mim. Minha amada, a vida tem regras. A vida tem leis. Você viver solto no mato, sem ninguém ao seu redor, tem regras. Sabia? Tem leis. Se você estiver correndo e dizer, eu não sigo regra nenhuma, e dar um salto no precipício, deixa eu te falar, a lei da gravidade vai te arrebentar. São regras, são leis. Existem regras naturais, regras em todos os lados. Então você precisa ensinar o teu filho que as regras não são ruins, elas são importantes para que ele possa ter uma vida em sociedade sadia, saudável, que vai trazer para ele coisas boas. Você está entendendo? Que vai levá-lo a galgar patamares maiores. Não estou falando de riqueza, eu estou falando de bem-estar. Estou falando de estar bem. Não estou aqui a favor de governo A, governo B. Não, meu canal não trata disso, ok? Ponto. Estou falando de você realmente viver uma vida em que você vai ter, que seja saudável, você vai ter bem-estar e você vai ter tudo o que você precisa. O que precisa. Agora, o além do precisar, que é o supérfluo, isso aí vai vir, é lucro, né? O lucro. Então, você sai daquilo que você precisa para ir para o lucro. Entendeu? E isso você ensina para o seu filho
e as regras vão proporcionar isso a ele. Disciplina mental, disciplina emocional, disciplina física. Ah, eu não gosto de disciplina. É importante. Você acorda todos os dias, arruma sua cama, organiza seu espaço, monta o que você vai fazer no dia, faz uma lista, isso é uma disciplina. Disciplina é aquilo que você faz todos os dias. Então você vai estabelecer as regras do seu lar, da sua casa. Nessas regras você vai colocar os direitos que ele tem e os deveres que ele tem e aquilo que é inadmissível. Então você vai pôr direitos do seu filho, que ele precisa saber, os deveres do seu filho, ações, atitudes que você considera inadmissíveis.